Governo retira regime de urgência do projeto de lei que acaba com a escala 6x1. Rick Azevedo não vai falar nada? Rick Azevedo se vendeu? Que conversa é essa? Mais uma etapa da luta pelo fim da escala 6x1. Para você que não me conhece, sou o Thiago Penedo, falo sempre sobre política. Se você ainda não me segue, recomendo que faça isso agora. Vamos deixar o Rick explicar pra gente o que está acontecendo e depois eu faço alguns comentários. Deixa eu explicar os últimos acontecimentos. Lembram que Hugo Mota estava sentado em cima da nossa PEC que acaba com a escala 6x1? A nossa PEC, apresentada juntamente com a deputada federal Érica Hilton. Hugo Mota não colocava para votação nem a troco de reza. E como Hugo Mota não dava andamento à PEC, o Rick então começou a articular com o governo Lula, que decidiu por enviar um projeto de lei em regime de urgência para o Congresso. O presidente, que é o chefe do Poder Executivo, tem a prerrogativa de enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência que, se não votado em até 45 dias, trava toda a pauta do Congresso. E assim que o projeto de autoria do governo foi enviado para a Câmara com regime de urgência, Hugo Mota, então, resolveu dar andamento ao projeto que já estava protocolado. Ou seja, a estratégia de utilizar o projeto com regime de urgência para fazer pressão estava funcionando. Foi uma maneira de pressionar Hugo Mota. Eis que chega o dia da votação e da aprovação do primeiro projeto e eu perco mais de 1000 seguidores por ter feito críticas à manobra que o governo estava utilizando para aprovar o fim da escala 6x1. E lá vou eu explicar o que aconteceu e perder mais alguns seguidores. Primeiro erro grotesco que é enorme. O governo confiou em Hugo Mota e abandonou a estratégia de utilizar o projeto em regime de urgência para avançar com o fim da escala 6x1. É inacreditável. O governo articulou apenas com Hugo Mota, apenas com a Câmara. Não incluiu o Senado nessa articulação. O governo, Rick Azevedo e Érica Hilton contaram com o ovo no cu da galinha e com a integridade de Hugo Mota. E o segundo erro foi, além de ter feito esse acordo só pela metade, porque incluía apenas a Câmara, o governo também rebaixou a sua pauta. O projeto inicial, que previa jornada de trabalho semanal de 36 horas, passou então a conter 40 horas semanais, ainda em regime de transição. Eles abandonaram o projeto de urgência, rebaixaram a pauta e ainda fizeram um acordo pela metade. Sendo que a nossa PEC agora está aprovada e foi enviada ao Senado, não tem mais sentido esse projeto de lei. Até pensamos de mandar para o Senado. Postei um vídeo um dia desse falando que a gente estava vendo essa questão de enviar para o Senado, de aprovar na Câmara esse projeto também e enviar para o Senado. Não foi possível. Só faltou o Rick explicar o porquê não foi possível aprovar esse projeto de regime de urgência e enviar para o Senado. Não foi possível porque eles botaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Agora que o projeto original já estava aprovado, seria muito difícil fazer uma pressão contra os deputados e convencer a população que eles são contra o fim da escala 6x1, porque a maioria deles vai poder mostrar que eles votaram a favor do projeto. A gente vai fazer o que agora? Vai contar com a integridade do Hugo Mota para ajudar a pressionar os senadores pela aprovação do fim da escala 6x1, porque esse é um desejo da Câmara? Entregaram de bandeja, livraram a cara dos deputados. Isso agora é um problema do Senado. Então, esqueçam esse projeto. A gente não queria a aprovação desse projeto. Foi uma manobra para dobrar Hugo Mota. Agora é foco no Senado. Foi uma manobra para dobrar Hugo Mota. E funcionou. Por que então o governo não continuou até a pressão chegar no Senado? Aí entra um outro elemento que para a eleição é bom, mas para o fim da escala 6x1 acaba sendo ruim. Os áudios de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Vorcaro. Antes de vazarem os áudios do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Vorcaro, Lula e Flávio Bolsonaro estavam disputando as eleições na unha. Não passava um fio de cabelo em quem organiza a campanha eleitoral do PT. Mas agora a situação está um pouco mais confortável para o Lula. E eu me arrisco a dizer que o Lula consegue vencer o candidato do Bolsonaro mesmo que ele não aprove o fim da escala 6x1 neste ano. Repara como o clima mudou. Hoje em dia, só quem fala do fim da escala 6x1 é o próprio Rick.
É melhor retirar esse projeto com regime de urgência, porque senão a gente compra a briga com o Senado, a gente acaba travando a pauta do Congresso, e eu não quero esquentar a cabeça com a burguesia por agora. Eu não sei se o Rick ainda não percebeu que ele está cada vez mais envolvido com um partido que dorme de conchinha com a burguesia. E como o próprio Lula disse essa semana, o Lula nunca foi esquerdista. O Rick entrou para a Revolução Solidária, a corrente do PSOL comandada por Guilherme Boulos, que todo mundo sabe que tem como grande objetivo ser o sucessor do Lula. Mas para calçar o sapato do pai, você tem que andar como ele. Eu faço essa crítica com caráter pedagógico, para a gente aprender de uma vez por todas que a gente só pode contar com a classe trabalhadora. E quando o Rick faz isso, é quando ele mais acerta. E é por isso que ele está coberto de razão ao dizer que a nossa tarefa agora é voltar os olhos para o Senado. A gente tem que cobrar os senadores e principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ele pautar o projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E o mais importante de tudo, e aqui eu até tiro o chapéu para o Rick, a gente precisa garantir que a mobilização não se restrinja a esse espaço institucional. A gente precisa trazer o debate para as ruas. Atos de rua, paralisação, greve, a gente tem que utilizar todas as armas que estiverem ao nosso alcance. Chega de conciliação, chega de acordos de bastidores. A classe trabalhadora só pode contar com ela mesma. E se você chegou até o final desse vídeo, tem pressa pelo fim da escala 6x1 e gosta do nosso trabalho, não se esqueça de seguir a nossa página, curtir o vídeo, marcar um amigo nos comentários e republicar esse vídeo para a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Valeu, abraço!